Rádio Azul 98.9 Setúbal. Ao auditório da Rádio Azul e não só, bom dia a todos. Inicia-se aqui um programa, ou um conjunto de programas, de 5 entrevistas, que visam promover a comunidade portuária de Setúbal, em concreto a administração dos portos de Setúbal e Sesimbra e, naturalmente, como não podia deixar de ser, serve de veículo de promoção da região de Setúbal para o seu desenvolvimento. O primeiro convidado é precisamente o atual administrador da administração dos portos de Setúbal e Sesimbra, Dr. Vítor Caldeirinha, que nos vai aqui falar, portanto, do passado, do presente e do futuro do Porto de Setúbal. Em concreto, ao nível do presente, falarmos das várias competências que a APSS detém na zona da regulação da zona ribeirinha de Setúbal, no âmbito das suas competências e ao nível dos projetos futuros de ampliação, nomeadamente do Blue Atlantic e da expansão do terminal de contentores com vista ao Porto de Setúbal reforçar a sua posição consolidada no Short Sea Shipping. E, portanto, é com base nestes temas que iremos então iniciar o nosso primeiro programa com a entrevista ao Dr. Vítor Caldeirinha. Bom dia, Dr. Vítor Caldeirinha. Antes de mais agradecer o convite de estar aqui presente para esta pequena conversa que vamos ter sobre a APSS, a Administração Portuária, a Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra. Dr. Vítor Caldeirinha é administrador da APSS e queria começar por lhe perguntar, antes de falarmos de várias questões em pormenor, no geral, que balanço faz, portanto, do seu mandato à frente da APSS? Muito bem. Portanto, o meu mandato, de facto, este mandato chegou ao fim em 31 de dezembro de 2015. Foram 3 anos, desde 2013. Durante estes 3 anos, o Porto cresceu bastante, cerca de 25%, e nos contentores ainda muito mais. Praticamente duplicou o movimento que tinha, e este ano já batemos recorde novamente no primeiro mês. O balanço que faço é um balanço que pode ter, posso dizer que tem aqui 3 vertentes. Uma vertente relacionada com a carga foi de facto um crescimento que se verificou e que penso muito influenciado não só pelos operadores portuários, que foram bastante dinâmicos, mas pela própria política da administração de desenvolvimento e de atração de clientes. Depois, o relacionamento com a comunidade portuária e os planos de desenvolvimento, que também tiveram um avanço. Portanto, foi definida uma estratégia muito clara em conjunto com a comunidade portuária na vertente de cargas, que está em implementação, e fizemos uma divulgação muito grande do Porto a nível nacional e internacional. E depois a outra vertente que também é muito importante, que é a vertente da ligação à cidade e também ao ambiente, porque 75% à volta disso da área de jurisdição é área protegida em termos ambientais e é muito importante para nós. Mas, essencialmente, na cidade, e a relação com a cidade foi também muito bom, porque implementámos portanto, relações e protocolos de colaboração para a revitalização da zona ribeirinha, no fundo a continuação do Polis, que tinha feito o Polis, que ainda não deu os frutos todos, mas já começou com a recuperação de várias áreas e projetos em comum, consensos em vários domínios, atividades em comum. Penso que foi muito importante e que tem que continuar. O Porto de Setúbal, que foi criado por decreto-lei desde 1923, que muito mudou e muito cresceu até aos dias de hoje. Diria eu, foi uma revolução espantosa aqui para Setúbal e para toda a zona ribeirinha. Sim, é verdade. O Porto começou com essas obras portanto, no início, nos anos 20, não é? E essas obras definiram a margem do Porto. O Porto iniciou-se com
com uma atividade pequena, mais comercial, que depois passou rapidamente à atividade industrial, ligada quer às indústrias das conservas, quer depois às indústrias que foram surgindo lá da SAPEC e depois mais tarde a própria Estaleira Naval, da Lisnave, da Cécil, etc. Todo um conjunto industrial, e nos últimos, diria, 10 anos tem feito uma nova transformação, e essa transformação tem a ver com quer os carros, o movimento de carros, quer os contentores, em que passa de um porto industrial para um porto mais comercial, em que não está dependente só de grandes indústrias, nem serve só a grandes indústrias, começa a servir também pequenos clientes que utilizam, por exemplo, os contentores ou os importadores de várias marcas de carros, e passou a comercial, o que é uma fase nova na vida de qualquer porto. E que tem um impacto muito grande em termos económicos e na região e em termos de emprego, né? Basta ver que aqui temos o segundo e o quarto maiores concelhos industriais do país e que exportadores e que utilizam o Porto de Setúbal, com todas estas indústrias que andam aqui à volta, que não era possível estarem aqui, não é? E criarem emprego sem o Porto. Sim, sem o Porto de Setúbal. Para quem não sabe e portanto nos está a ouvir e a ver, o Porto de Setúbal, hoje em dia, portanto, que infraestruturas dispõe e oferece para a atividade portuária? Exatamente, a atividade portuária tem aqui várias vertentes, não é? Por um lado, temos aqui, começando do lado e as obras feitas em 1920, a parte das docas, das 3 docas que temos aqui dentro da cidade, a pesca, não é? Tem uma atividade que é uma atividade muito relevante, essencialmente depois ligada ao turismo, quer à praça, que todos sabemos que é bastante famosa agora, e quer depois aos próprios restauração e ao peixe, a qualidade do peixe, que é diferente de todos os outros lados, mas também depois a própria ligação com a náutica de recreio, e onde com a Câmara temos um projeto de desenvolvimento de uma marina, e depois que já existe, no fundo não é uma marina, mas é uma doca de recreio das Fontainhas, onde temos também a atividade marítima ou turística, e depois começamos a parte, e para além dos 75% naturais, que não são porto, embora façam parte da área de jurisdição, eu até já propus essa passagem dessas áreas naturais para a APA, portanto, para o ambiente, no fundo, que tem mais lógica. Depois temos toda a parte comercial, e na parte comercial temos 11 terminais, 5 de serviço público relacionados uns com a carga geral fracionada, o outro com contentores, o outro com o roll-on, roll-off com os veículos, e depois 2 da Alta Europa, não é? Da Alta Europa, portanto, o terminal multiuso Zona 1, o terminal de contentores, depois o terminal da Alta Europa e também de carros de importação de várias marcas, e depois temos os terminais da SAPEC, sólidos e líquidos, que são também de serviço público, mas depois temos terminais industriais, desde os da Cécil, Simpor, os próprios da Lisnave, da Somincor, na exportação das minas de Neves Corvo, que é muito importante, e portanto da Alstom, por exemplo, da própria Galp, tem um terminal ali. Portanto, é um porto com muitos terminais, com uma dinâmica muito grande e com um forte impacto económico na região, que por vezes as pessoas não sentem tanto no dia-a-dia, mas que, vamos lá ver, se por acaso o porto deixasse de existir, sentiriam certamente de uma forma drástica. Diga-me uma coisa, mas para além portanto, da regulação de toda a atividade portuária, comercial e industrial, existe depois também outras competências que a Administração Portuária dos Portos de Setúbal e Sesimbra tem, não só sobre a náutica de recreio, também toda a regulamentação da zona ribeirinha, mas também ao nível da promoção do ambiente, enfim, e da regulamentação de outras atividades, correto? Sim, para além de, vamos lá ver, tudo o que seja atividades económicas ligadas ao rio, a administração do Porto tem, de facto, responsabilidades, não é? Desde a regulamentação da própria economia do mar, não é? Economia do mar ligada à aquacultura, e isto, desde que esteja na área de jurisdição do Porto, e temos responsabilidades e temos atribuído e incentivado, divulgado as próprias áreas disponíveis para a aquacultura, que queremos e achamos que vai ser uma atividade para o futuro bastante importante, que vai criar aqui muitos postos de trabalho, porque
tem esse potencial aqui no Estado de ter produtos de elevado valor. Mas depois a própria regulamentação, não das atividades, por exemplo, turísticas, mas das áreas de estacionamento das atividades turísticas, não da náutica de recreio, mas das áreas de apoio à náutica de recreio, daí esse projeto também da Marina, os cruzeiros, que não temos, mas por exemplo este ano vamos pela primeira vez estar presentes na Feira Internacional de Miami. Foi assim que os portos, tanto no Algarve, Portimão, como os próprios portos dos Açores, começaram com esta atividade, que não tinham cruzeiros e começaram a ter, porque portanto, foram aos fóruns internacionais divulgar o Porto. Nós queremos pequenos cruzeiros aqui, temos capacidade já para isso. E depois temos, por exemplo, mesmo na área de jurisdição, temos responsabilidades sobre a limpeza das áreas. Agora criamos aquele observatório de pássaros junto à Eurominas, que é também, consideramos que é uma responsabilidade nossa, não só divulgar para as pessoas o património natural, mas também, no fundo, contribuir para valorizar esse património e o turismo, que vai fazer parte de um conjunto de centros de observação de aves que existem aqui na região, e portanto, e a pesca que já referi. Estas são as principais atividades que temos, para além da carga, não é? Essas agora já não referi desta vez, porque já tinha falado. Já tinha referido. Mas, de facto, ao nível dos contentores, como disse, portanto, o Porto de Setúbal tem vindo a registar, pelo que sei, bom, portanto, volume de tráfego e até atingindo recordes que são, diria eu, talvez históricos. Não? Sim. No ano passado já conseguimos atingir, penso que foi 125, 123, 125 mil contentores. Este ano, se continuarmos agora com esta subida, podemos chegar aos 150 mil ou mais. E se continuarmos sempre neste crescimento que temos vindo ao longo dos anos muito regular, e temos condições para isso, temos capacidade, e se não houver, há capacidade de expansão. Penso que os contentores são de facto aquela vertente, o segmento de mercado que, como está em crescimento muito grande, e o Porto Sul tem conseguido atrair linhas importantes. Somos praticamente agora o porto de base da CMA CGM para o Short Sea Shipping. Temos a Macandros, ao PDR, portanto cada vez mais linhas vão surgindo, para além da Tarros, vão operando, mas muito em termos de Short Sea Shipping, ou seja, nós distinguimos aqui de outros portos próximos, porque nós somos um porto de short sea, não somos um porto de deep sea, como por exemplo Sines, e somos um porto que tem muita área de expansão e tem facilidade, digamos, de atrair e de servir novas linhas. Portanto, estamos muito próximos da capital e temos essa capacidade de expansão, e temos também um operador agora, e agora entraram os operadores turcos da Ildrim, dentro do grupo que está a gerir o terminal de contentores de Setúbal, que, segundo sei, querem apostar fortemente e investir fortemente nesta vertente. E isto tem duas coisas importantes para a região. Uma é cada contentor traz carga muito mais valiosa do que o granel. Portanto, são cargas produzidas com, por exemplo, televisoras, tudo o que é de valor acrescentado, o que na importação é bom porque permite-nos consumir melhor, mas na exportação também permite exportar produtos de elevado valor acrescentado e criar emprego. Ou seja, que nos granéis o valor acrescentado não é tão grande. Por outro lado, é uma carga que, como vai dentro de contentores, portanto não faz poluição. Não é facilmente passível de poluição como um granel, não é? E portanto é uma carga limpa, uma carga que quanto a mim até é bonita, nem toda a gente concorda com isso, mas tem de facto aqui um potencial enorme para criar emprego e sem poluir, não é? Porque não são granéis. Atualmente a APSS emprega quantos colaboradores? A APSS tem 150 pessoas, tem vindo a decrescer nos últimos 10 anos, tinha 250, depois veio a decrescer porque passou a landlord, ou seja, saiu, o modelo landlord saiu da operação, estava na operação portuária, tinha operadores de guindaste, etc. Foi saindo e foi também sendo mais eficiente, não precisava de tantas pessoas, portanto, mas também se focou menos na parte operacional e mais na parte estratégica, de marketing, de logística, não é? Portanto, houve aqui uma transformação, os próprios colaboradores tiveram que sofrer, entre aspas, não é sofrer, ter formação, não é? Uma formação diferente para poderem responder às novas responsabilidades das autoridades portuárias.
Portanto, significa que, até de acordo com um comunicado que a APSS enviou há pouco tempo, a capacidade do Porto de Setúbal para contentores é suficiente para pelo menos nos próximos 20 anos. Sim. Tem um terminal que tem capacidade suficiente para os próximos 20 anos. Depois o grupo que tiver a explorar esse terminal só tem que adquirir pórticos, não é? Porque são os guindastes de cais. Temos 2 guindastes de cais, o terminal pode ir até 6 guindastes de cais no mesmo terminal. Ou seja, se comprarem mais 4 guindastes, vão ter capacidade até aos 500, 600 mil teus, sendo que é possível ainda expandir um pouco depois o cais ali naquela zona. É importante as pessoas perceberem, e portanto daí a minha próxima pergunta, em como é que o Porto de Setúbal se enquadra na estratégia portuária nacional, nomeadamente na sua relação com os portos próximos, como o Porto de Lisboa e como o Porto de Sines. Sim, o Porto de Setúbal, diria que aqui na região de Lisboa os portos de Setúbal e de Sines têm vindo a ter cada vez mais funções novas, devido à expansão da própria região em termos de consumo e de produção e no relacionamento com o comércio externo. Portanto, o Porto de Sines tem as funções de transshipment e de longa distância, de grandes navios, e nós temos crescido de águas profundas, e nós temos crescido mais na vertente do short sea shipping e das relações quer com a África, quer com o Mediterrâneo, o Brasil também um pouco, e depois o Norte da Europa. Ou seja, estamos na relação com portos de proximidade, não com longa distância. E nesse aspecto o Porto de Setúbal tem, de facto, como tem sido muito dinâmico e tem áreas de expansão muito próximas aqui, tem se desenvolvido nessa vertente. Não é? Nessa vertente. E diga-me uma coisa, portanto, como é que, há bocadinho falou no terminal de cruzeiros, enfim, nos projetos, como é que isso se enquadra aqui no Porto de Setúbal? Porque essa questão não tem sido envolvida de alguma polémica, porque, no fundo, é preciso perceber que tipo de cruzeiros é que se está aqui a pensar, ou se isso não vai entrosar com aquilo que tem sido também a estratégia do Porto de Lisboa ao nível dos grandes cruzeiros e do turismo. Como é que isso se enquadra, o que é que se prevê em concreto a região de Lisboa perdão, a região de Lisboa tem tido um crescimento muito grande no turismo, quer no turismo de cruzeiros, quer no resto do turismo. E nós temos que aproveitar esse boom, porque não estamos ainda a aproveitar em Setúbal, estamos aqui tão próximos e não aproveitamos. Portanto, é preciso diversificar os produtos que Lisboa oferece aos turistas e, nomeadamente, na marítima turística nós podemos ter produtos diferentes, de pequenos cruzeiros no próprio rio, mas isso chama-se marítima turística, não é atividade de cruzeiros internacional, mas isso devemos aproveitar e aumentar, e estamos a fazer obras ali naquela zona exterior do molho da doca de pesca, e esse molho exterior da doca de pesca é fundamental para esta questão do turismo, porque temos isso acertado com a Câmara, que vai ser uma zona de turismo ali naquela, e já está separado onde tem da própria pesca, e onde temos colocado aquelas embarcações emblemáticas do Vera Cruz, Sagres, e portanto aí vamos ter no interior mais infraestruturas para a marítima turística, para atrairmos turistas com novos produtos marítima turísticos, e no exterior já estamos preparados, e vai ser reforçado agora, para recebermos mini cruzeiros e cruzeiros temáticos, cruzeiros que não querem só ir sempre ao mesmo porto, querem ir, por exemplo, a um porto relacionado com a natureza, com o rio, um rio que é uma das mais belas baías do mundo, ou que tem a Serra da Arrábida aqui, e portanto algo diferente, e que pode ser atraído para Setúbal. Nós não temos que estar no mesmo segmento, não temos que concorrer no mesmo segmento. Nós não temos também infraestruturas dedicadas neste momento só aos cruzeiros. Talvez quando começarmos a receber, nem é preciso fazer já, quando começarmos a receber muitos cruzeiros aí podemos fazer, mas o que queremos agora é receber, nem que seja um cruzeiro por mês, mini cruzeiro dedicado a temáticos, exatamente, dedicado a certos temas, ou ao vinho, por exemplo, e às potencialidades da região. Na área do ambiente, chamou-me a particular atenção para o facto do Porto de Setúbal estar integrado no projeto Green Award desde 2005. Pode-nos falar um bocadinho melhor sobre este projeto e, no fundo, a sua marca
Porto de Setúbal tem com a preservação do ambiente? Sim, sim. Nós estamos nesse Green Award e temos depois também uma classificação da própria ESPA, que é a Associação Europeia de Portos, no que respeita ao cumprimento de metas ambientais. E o que é que temos? Porque é que temos estes atributos, estas classificações? E fomos dos primeiros até a ter quer um prémio, quer o da Expo. Porquê? Primeiro porque temos um rio que tem, um estuário que tem uma grande riqueza em termos ambientais que queremos preservar. Não é? Queremos que os navios passem, mas sem ter impacto no ambiente, nos 74% que é. Nós estamos confinados no Porto a uma pequena parte, portanto não queremos ter influência no resto. E para não termos influência no resto, portanto, temos que ter várias atenções. E uma das atenções é que queremos só navios que sejam, em termos ambientais, inócuos. Portanto, não queremos navios substandard, que cheguem aqui e comecem a derramar óleo ou que tenham um problema qualquer. Portanto, não queremos esse tipo de navios. Daí que tenhamos incentivos no tarifário para que venham só os navios com melhores classificações e não os piores. E depois temos também a engenharia do ambiente dentro do próprio Porto e colaboração com o ICNF em estudos, na análise do que sucede à volta do Porto, monitorização ambiental e dos impactos, né, do próprio Porto e dos terminais. Portanto, temos uma série de cuidados e em todos esses itens, portanto, fomos classificados e de facto conseguimos ter esse Green Award e a classificação da ESPA também. Portanto, diria eu que há uma preocupação forte do Porto de Setúbal com a preservação ambiental aqui na região. Muito grande, muito grande. Eu próprio, como sou da região, não quero ver a região e o rio estragado, mas também quero ver as pessoas empregadas e acho que as duas coisas podem desenvolver-se de uma forma conciliáveis, de uma forma sustentada, não é? E não quero ver os habitantes aqui da região desempregados, portanto acho que devemos contribuir para o emprego, mas também devemos preservar a parte ambiental e a parte natural, não é? E penso que temos conseguido. Fala-nos um bocadinho do que é, para quem não sabe, a comunidade portuária, onde a APSS é parceira estratégica e fundamental nesta comunidade. A comunidade portuária, em todos os portos, é uma peça fundamental. Portanto, é uma associação que tem um conjunto de empresas ligadas à associação, desde operadores portuários, aos agentes de navegação, transitários, às indústrias, clientes, e todos eles têm um objetivo comum, que é desenvolver o Porto, perceber o que é necessário ao Porto, influenciar fora nas coisas que são necessárias ao Porto, por exemplo, na ferrovia, no desenvolvimento de novos terminais, na própria imagem do Porto. A comunidade portuária tem esse papel, tem o papel de servir de interlocutor, mas também de poder, junto de voz do Porto, não é? Junto de instituições, até junto da própria administração, não é? Dizer o que é que eles querem. Portanto, é de facto eu diria, um dos tripés do Porto. Um pé será a administração portuária, o outro é a comunidade portuária e diria que o outro, o próprio município da cidade, não é? A Câmara Municipal. Portanto, sem este tripé não conseguimos desenvolver o Porto de uma forma harmoniosa. E a comunidade portuária, portanto, puxa pelo lado das empresas, do emprego, como é que nós queremos emprego. E pede-nos a nós, pede às infraestruturas de Portugal, pede ao Governo e, portanto, faz o lobby pelo Porto. Mas é isso que eu lhe ia perguntar agora. No fundo, esse tripé pode funcionar como um lobby em defesa da região de Setúbal. Foi isso que fizemos também com o protocolo, não é? Com aquele protocolo que foi assinado, em que teve a comunidade portuária, teve a Câmara, teve o Porto de Setúbal e depois teve o Politécnico, que é, portanto, não faz parte do tripé do Porto, mas é fundamental na região, faz parte de uma mesa com mais pés alargada na região, e depois a área da formação, que para nós é fundamental, com o nosso centro de formação, e depois juntámos a AICEP e juntámos a SAPEC. Porquê? Porque a gestão de um porto, e no estrangeiro isso acontece, as autoridades portuárias às vezes não são só administrações portuárias, são autoridades de desenvolvimento portuário, industrial e logístico. Têm
têm áreas logísticas, como em Barcelona, por exemplo. Nós aqui não temos isso, estamos só na faixa portuária. Portanto, temos que nos juntar com outras entidades que têm as áreas logísticas e industriais, para podermos trabalhar em conjunto. E diria que é aqui estamos quase casados, estamos condenados a viver em conjunto. O nosso desenvolvimento do Porto depende de termos áreas industriais e logísticas atrás, e o deles depende também muito do Porto. Portanto, acaba de ser essa relação fundamental. E, no fundo, eu atrever-me a perguntar se, de facto, uma das marcas do seu mandato foi também ou não o facto de se conseguir estreitar laços com o município. É sabido dos setubalenses que, enfim, Porto Setúbal e a Câmara andaram muito tempo de costas voltadas, mas penso que isso agora estará ultrapassado. E pelo contrário. Isto é histórico em todos os portos. Normalmente há portanto, os portos são fábricas e não estão muito orientados para as cidades, mas nos últimos anos tem havido, de facto, um maior relacionamento quase em todo o mundo nos portos. E o que eu fiz foi só, face ao conhecimento que tinha disso noutros portos, foi potenciar esse desenvolvimento aqui. Porque temos uma área de jurisdição que abrange área urbana, uma mistura da área urbana com atividades da pesca, náutica de recreio e marítimo-turísticas que devem ser usufruídas pelas populações, devem ser usufruídas pelos turistas, para podermos ter o quê? Mais emprego, mais atividades. E não conseguimos fazer isso se estivermos só a olhar para a carga. Portanto, não temos só a responsabilidade na carga, temos a responsabilidade no resto. E para isso temos que ter um município, porque o município, no fundo, representa as populações e conhece muito melhor. O core é este relacionamento com as populações. O nosso core não é tanto. Portanto, temos que nos juntar. No fundo, há uma área que conflituava antes e agora deixou de conflituar, portanto, e que tem que estar integrada com a área urbana, que é a área do Porto. E essa integração, nós queremos fazê-la tão grande que até parte da própria área propusemos ao Governo que passasse para a Câmara Municipal, porque já não tem atividades portuárias, nem vai ter no futuro atividades portuárias. O resto, o que nos propomos a fazer é um plano de ação territorial em conjunto com a Câmara para definir projetos em comum, projetos que têm ligações para dentro da cidade e para fora, e para fora, no fundo, para a nossa área, para a água, e desde a Marina, a Gara Intermodal, o próprio Terminal 7 da Câmara, o projeto, o Cais 3, por exemplo, foi também feito em harmonia, e outros projetos que vão surgindo e que, para serem completados agora no futuro, precisam desta integração. E, portanto, acho que sim, acho que é uma marca, espero que seja uma marca deste mandato. Recentemente, o Porto de Setúbal, em conjunto com outras entidades, organizou o 6º seminário nas plataformas logísticas ibéricas. Que conclusões principais se retiram da realização deste seminário? Portanto, eu diria aqui que, se olharmos para o Distrito de Setúbal, muitas vezes quando falamos em indústria e portos, falamos noutros locais. E o que se percebeu aqui é que, em termos industriais, Setúbal e Palmela são as áreas mais importantes, muito destacada de qualquer outro município no distrito de Setúbal. Não há comparação. Portanto, muito à frente estão Setúbal e Palmela. Setúbal e Palmela estão ligados ao Porto. A indústria de Setúbal e Palmela está ligada ao Porto de Setúbal. O Porto de Setúbal tem que ter importância a nível nacional, que não tem tido lobby, e as pessoas têm desconsiderado o Porto de Setúbal porque acham que é pouco importante. O próprio distrito não percebe que a indústria principal está aqui nesta região. Ainda bem, porque não se nota, porque está misturada com o ambiente, as pessoas não notam, olham para o rio e não notam isso. Mas, no entanto, está aqui e cria emprego. E temos que continuar esse trabalho, que é potenciar, aumentar, e foi isso que saiu da conclusão, temos que potenciar e aumentar esse impacto positivo do Porto e das áreas industriais e logísticas, de uma forma escondida, para não estragar o ambiente. Escondido, eu digo entre aspas, não dando cabo do que existe, mas de uma forma, discreta, não é? Mas dizendo que estamos cá e dizendo ao poder e ao governo que temos que ter algumas infraestruturas, algum investimento, não é? E atenção. E foi isso que saiu das conclusões, é que temos um porto com área de expansão
mesmo sem prejudicar a grande maioria da área ambiental. Ainda temos ali uma pequena área de expansão, que ainda tem alguma dimensão para os próximos, sei lá, diria ali até 50 anos ou 100, e que temos que apostar nisso. Temos, portanto, o Port of Setúbal Plus, e com áreas logísticas na SAPEC e na AICEP, industriais importantes que podem ainda ser desenvolvidas, e com uma população que precisa de emprego e que tem qualificações e que existe, está cá. E, no fundo, de aproveitar todas essas... E o conhecimento do próprio Politécnico, não é? E com uma cidade que é muito bonita. Claro que sim. Sr. Caldeirinha, eu iria agora passar para os projetos de futuro. Sei que há projetos ambiciosos aqui para a ampliação de vários terminais portuários do Porto de Setúbal, mas gostaria, portanto, que nos falasse dos projetos que de facto estão previstos aqui para o Porto de Setúbal. Eu penso que está a falar de projetos, não dos projetos na área da cidade, não é? Porque isto já falámos um pouco, sim, ou posso voltar a falar nestes projetos da área da cidade? Sim, pode falar. Eu diria que... Por exemplo, estamos a falar da melhoria dos acessos marítimos, o projeto de ligação ferroviária aos terminais de Mitrena, a expansão do terminal Roll, etc. Portanto, nós para o futuro o que temos é uma estratégia muito clara, que é, por um lado, 75% do rio, cerca de 75% do rio, pensamos que é a nossa área de jurisdição, pensamos que deve passar para o ambiente e ficar protegida sobre as leis do ambiente. Nós já a protegemos porque não fazemos lá atividade, portanto, e procuramos até estudar os impactos, mas penso que deve passar para o ambiente. Depois temos uma parte na cidade que deve passar para a cidade, que é uma parte que já não tem, urbana, que já não tem funções relacionadas com o Porto, nem vai ter. Depois, na área da cidade, que está conjunta com a Câmara Municipal, ou melhor, que está conjunta, em que vamos fazer um plano conjunto de ação territorial, aí temos o projeto de desenvolvimento da Marina, do Porto de Setúbal. Eu diria que é marina, mas não estamos aqui a pensar numa mega marina. Estamos a pensar numa coisa de pequena, média dimensão, porque temos que ver em que local é que estamos, não é? Não estamos no sul de França, não é? Claro. Enquadrando com a nossa região. Uma pequena marina com uma área imobiliária à volta que revitalize todo aquele centro entre a Praça do Bocage e a doca do Clube Naval, porque tirando a praça, o resto está um pouco degradado, não é? E existem planos em conjunto. Depois, este investimento aqui no Cais 3, naquele edifício amarelo do Cais 3, está agora a concurso, esperemos que apareça um interessado, vai ter também ali uma dinâmica muito grande, vai ser um investimento grande, espero que seja. E depois temos, essencialmente, a questão do Porto. O Porto está separado da cidade, portanto vive bem com a cidade de forma separada, não se nota na cidade, as pessoas nem vão à cidade e nem percebem que existe quase Porto, e esse Porto entre a SAPEC e o Terminal da Alta Europa, que é ali uma pequena faixa que portanto, está fora das áreas protegidas ambientais, portanto, e que no fundo já tem ali vários terminaizinhos. Nós o que queremos fazer é fazer desses terminaizinhos uns terminais modernos. Portanto, e há ali uma faixa que é o Port of Setúbal Plus, que nós chamamos Port of Setúbal Plus, que pode atrair aqui investidores. Já temos alguns investidores interessados a analisar o potencial, não é? Não vou agora aqui estar a avançar, mas temos vários a analisar o potencial daquelas áreas, que façam de uma forma que não prejudique o rio, portanto, que apela o mais possível a cargas não poluentes, não é? E que tenha depois impacto nas zonas industriais e logísticas atrás da AICEP e da SAPEC, que permita criar empregos, e penso que pode criar ali muito emprego, de forma harmoniosa, quer com a cidade, quer com o ambiente. Isso é o Port of Setúbal Plus. A própria SAPEC tem depois um projeto que tem 98 hectares, pode atrair uma atividade industrial, e tem também alguns interessados agora, e que depois tem a possibilidade de fazer um cais à frente com 800 metros, que é o Blue Atlantic, que faz parte também desta área, no fundo, ali ao lado da SAPEC. E o que é a joia da coroa? É uma das joias da coroa. Portanto, nós temos aqui esta possibilidade de ampliação, e qual é a diferença para outras hipóteses? É que isto é low cost.
nós temos já fundos importantes e com pouco impacto e com pouco dinheiro se consegue fazer ali terminais com alguma dimensão e com áreas industriais por trás que já existem. Isto depois é junto com a melhoria dos acessos marítimos, porque os navios, mesmo os pequenos, têm estado a aumentar ligeiramente também. Nós temos que melhorar os acessos marítimos a mais 1 a 2 metros para poder continuar a receber. Se não passamos a porto de terceira divisão, não é isso, não convém. Implica dragagens. Implica dragagens, mas dragagens que estão a ser analisadas com o ambiente, estão a fazer os estudos de impacto ambiental e vão ser analisadas agora com a APA, que é a Agência Portuguesa do Ambiente, e que tem todos os cuidados na vertente ambiental. Tem que ter todos os cuidados na vertente ambiental, que nós não aceitamos. Se não tivéssemos cuidado, íamos fazer um porto aqui de águas profundas, não? Mas não faz sentido, já existem sim. Portanto, o que queremos é continuar a receber os pequenos navios, só que os pequenos navios vão crescendo ligeiramente e nós temos que continuar a receber. Reforçar a posição do short sea shipping. Exatamente. Mas que possibilita a entrada de navios maior. São os navios pequenos que têm aumentado ligeiramente. Portanto, senão começamos a ser um porto muito local, não é? Deixamos de ser o porto com ligação com o Mediterrâneo e com a Norte Europa. Se não for assim, pode ficar comprometido, digo eu, portanto, essa posição que temos hoje. Exatamente. E depois temos a ferrovia, somos o terceiro porto ferroviário nacional, recebemos 33% do número de comboios dos portos a nível nacional. O primeiro é Sines, que tem mais de 50%, portanto, entre Sines e Setúbal pouco mais existe, além de Sines e Setúbal, nos comboios, e temos que ter também uma atenção especial, quer da IP, das Infraestruturas de Portugal, quer do Governo, nesta questão da ferrovia, porque se somos o terceiro porto e um dos mais importantes, temos que ter, estamos a fazer agora um projeto em conjunto com a IP e uma candidatura para melhorarmos o número de comboios em mais 5 comboios por dia, porque já recebemos 20 comboios por dia, queremos mais 5 comboios por dia, porque o comboio é aquele que melhor defende o ambiente. Não queremos caminhões a circular, muito mais caminhões, queremos crescer, mas com comboios que poluem muito menos e são muito mais baratos por tonelada, não é, movimentada. E isso para nós é fundamental, e chegamos também de uma forma mais competitiva ao Interland espanhol, de onde já recebemos por semana cerca de 3 comboios, e queremos continuar a aumentar, e depois ao centro de Portugal. E essa era uma última questão que eu queria fazer, que era de facto a sinergia que tem que haver aqui entre o Porto de Setúbal e até os restantes portos que estão à nossa volta, com a ferrovia e os projetos que estão na ferrovia para a ligação facilmente ao Interland de Espanha. Sim, eu diria que com este projeto que foi anunciado agora de ligação a Badajoz, não é? A Espanha, através de Badajoz, o Porto de Setúbal vai ser aquele que fica mais próximo de Espanha e de Madrid. Porque portanto, daqui rapidamente se chega a Madrid. E a Badajoz, portanto, vai-nos poupar aqui 100 e tal quilómetros, temos que ir ao Setil, e o que nós estamos a fazer é, para além da infraestrutura, os 3 portos, Lisboa, Setúbal e Sines, em conjunto, com a plataforma logística de Badajoz, temos uma estratégia que é potenciar esta nova linha com a janela única logística, sistemas de informação que permitam aos clientes considerar esta ligação dos portos portugueses, aos clientes espanhóis, considerar a ligação pelos portos portugueses mais eficiente, e no fundo queremos conquistar cada vez mais Interland em Espanha, para termos mais massa crítica e mais escala aqui, e sermos no fundo mais baratos. E para isso temos esta parceria dos 3 portos com a plataforma logística de Badajoz, que eu penso que vai ser fundamental para o nosso crescimento, né, em Espanha, que junto com este projeto da ferrovia, penso que é o que nos falta, porque os portos portugueses estão muito limitados à fronteira e próximo da fronteira, e precisamos de sair para crescermos. Portanto, no fundo, um futuro auspicioso, diria eu, para o Porto de Setúbal e no fundo para a própria região de Setúbal, com todos estes projetos. Espero estar a trabalhar nesse sentido e vou continuar a trabalhar nesse sentido, mesmo que não continue o mandato que terminou, mas vou trabalhar nesse sentido, porque a minha área são os portos. Bom, exatamente. Dr. Vítor Calheirinho, muito obrigado por ter feito esta nossa pequena entrevista, mas importante, para dar a conhecer ao auditório e à população de Setúbal, portanto, as potencialidades do Porto de Setúbal e no contexto que ele tem na própria região. Muito obrigado mais uma vez, desejar as melhores felicidades então para a APSS
e para o seu trabalho também, no fundo. Muito obrigado. Na APSS, e desejamos tantas maiores felicidades, no fundo, maior sorte para a promoção da região de Setúbal, que bem precisa. E o tal lobby que também é preciso, que é preciso constituir. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez e, portanto, ao nosso auditório. Despeço-me por aqui, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.